Corridinha maravilhosa da terça-feira. Dá uma paradinha aqui para falar algo dessas aulas que a gente está fazendo, né? Aula, palestra. Olha o lago, que lindo aqui. Olha o barulho dos passarinhos. Pena que as sabiás agora não estão cantando com força. Então, o que acontece? Ontem uma pessoa chegou para mim e falou assim: ah, mas eu não acredito em Deus porque ele não aparece para mim. Você entende o absurdo dessa racionalização? Quando uma pessoa não quer se render a Deus, ele, lógico, vai inventar alguma desculpa para não se render a Deus, ou a qualquer coisa que ele não queira se render. Você, por medo ou por uma dúvida, uma insegurança metafísica, você, né, abandona o barco falando: não, mas não é bem assim. E o ponto é bem simples de se entender. Então, o que eu tenho falado aqui, certo? Porque olha só, se você está vendo tudo isso aqui, olha, está vendo os passarinhos? Está vendo a mata? Os seus sentidos estão contemplando essa existência na forma da manifestação? Espero que sim, né? Pelo menos se você tem os olhos saudáveis. E tem os ouvidos saudáveis também, né? Porque estamos agora ouvindo esses passarinhos maravilhosos. Então o que acontece? Se você está vendo toda essa existência manifesta e você compreende que tudo é Deus, isso é uma coisa lógica, é um bom senso. Tudo é Deus, não existe Deus e outra coisa, tudo é Deus. E ele se manifesta em vários aspectos, como nós já falamos em várias aulas, né? Em vários dizeres por aqui, nessas palestras que nós temos. Então, tudo isso aqui é Deus, é a manifestação de Deus. Então, como que Deus não se manifesta para você, meu querido? Você só tem que ter olhos para ver. A partir do momento que você está vendo Deus, inicialmente, né, na forma dessa natureza linda, olha só, esse lago aqui com flor de lótus, olha que incrível isso aqui. Então, se você inicialmente está vendo Deus na forma da manifestação da natureza, você já está vendo Deus. Aí como você fala que você não está vendo Deus? Certo? Então você é na verdade, é um rejeitador das evidências. Certo? Ou você acha que Deus ele só existe na Escritura. Uma pessoa que se rende a Deus, ela está vendo sempre a existência divina em tudo, em todos. Certo? Inicialmente, lógico, se você ainda não realizou a forma absoluta de Deus, como ele é descrito lá no Bhagavad Gita, como o Senhor Krishna, né? Então você pelo menos começa a realizar Deus na natureza, no ar que você está respirando, no fogo, certo? Na água. Tudo isso aqui é energia de Deus, é Deus manifestado através dos elementos materiais. E lá no mundo espiritual, Deus está manifesto em sua potência interna, dos sentimentos. Nossa, a beleza do mundo espiritual é inenarrável aqui. Assim também como a beleza dos mundos celestiais, né, que são paraísos mentais. A gente não consegue entender, mas é Deus se manifestando em várias dimensões o tempo todo, acontecendo. Aí você pergunta: mas eu não vejo Deus. Como assim você não vê, rapaz? Você é por acaso um deficiente visual? Você não está vendo esse lago? Você não está vendo essa árvore linda? Esse verde? Você não está ouvindo os passarinhos cantando alegremente, ó? O sol, o céu, as nuvens, a minha voz emitindo um som, certo? Então tudo isso é energia de Deus. Então como é que você não vê Deus? Como que você imagina que seja Deus? Certo? Não tem essa coisa de: ah, eu não acredito em Deus porque ele é assim, ele é assado, Deus não existe, então nada existe. Então você não existe, nada existe, né? Você tem que saber por que você está fazendo uma teoria absurda dessa. Por que você não está se rendendo imediatamente a Deus nesse entendimento pleno que ele é tudo. Tudo é Deus, não tem Deus de outra coisa. Se você não está se rendendo a Deus,
ou porque você tem uma inveja de Deus, ou você tem medo do desconhecido, do misterioso, você não quer sair fora desse seu falso ego aí, que é o falso ego muito nojento, que te afasta de Deus, que faz você se identificar com esse corpo material, que simplesmente é um distúrbio para a vida de uma pessoa que não está focada na vida espiritual, certo? Você está sofrendo nesse mundo, está rejeitando Deus, está reclamando da vida, está se lamentando de tudo, tem medo, insegurança do futuro, fica criticando todo mundo, julgando todo mundo, aí vem fazer uma perguntinha para mim, onde está Deus? Certo? Sente Ele no seu coração, a presença viva dEle no seu coração, a presença viva dEle em você, nos passarinhos, a presença viva dEle nesses peixes que estão aqui, nessas flores, certo? Nessa pedra linda. Você tem que acordar, rapaz, você tem que abrir seus olhos. Para de ficar andando no mesmo lugar, vida após vida, encarnação após encarnação. Você não chega a conclusão nenhuma da sua vida, você não entende quem é você não entende o que é a vida, certo? Você não questiona sobre a morte também é como se fosse o demônio, né? Então é um absurdo, Deus é amor, Deus é celebração. A partir do momento que você reconhece Deus em tudo, que Ele é o proprietário supremo de toda a existência, que Ele é o amigo, né? O maior amigo que você tem é Deus te conduzindo nesse mundo para você expandir a sua consciência. Assim, quando você realmente entra nessa vibração, nessa integração com essa sabedoria divina, pela simples contemplação, nem precisa especular muito sobre isso. Então, naturalmente, imediatamente, você vai reconhecer a sua posição eterna como um servo amoroso, eterno, de Deus que está no seu coração. Agora, se você quiser conhecer a pessoa absoluta, como ela é revelada lá no Bhagavad Gita, naquela forma de Krishna, certo? Você tem que praticar o serviço devocional. Então Deus, na escritura chamada Bhagavad Gita, onde Ele se revela como Ele é, Ele fala para Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra: olha, se você quiser realmente me ver nessa forma, como eu estou diante de você, diz Krishna para Arjuna, você tem que praticar o serviço devocional imotivado, incondicionado. Você tem que se render a mim. Certo? Por que a alma não se rende a Deus? Porque ela está na maior ilusão. Ela esqueceu da posição eterna dela. E esse esquecimento é a miséria da vida dela. Porque você poderia muito bem estar aí conectado com Deus, em amor, em devoção, em alegria, em gratidão completa por simplesmente você existir. Para você poder amar, para você poder contemplar, compartilhar a sua existência com bilhões de universos. Mas não, você se fecha no seu mundinho, nega Deus, ainda faz perguntas estúpidas. E aí a gente, né, que é tolerante, vai relevar, né, porque a pessoa está em ignorância. Uma pessoa que faz uma pergunta dessa e não está vendo que tudo é o divino manifestado, essa pessoa perdeu a referência, certo? Perdeu a referência. Por isso que a gente vem aqui e fala, gente, começa, né? Você não vai ver Deus diretamente, a forma de Deus, que é a fonte de tudo, que manifesta todas as manifestações. Você não vai ver assim, logo de cara. Você precisa se purificar. Mas começa contemplando Deus na natureza. Se associa com a natureza, né? Beija a pedra, se enrosca ali na grama, toma um banho de lago, um banho de cachoeira, um banho de mar, né? Contempla as outras formas humanas, todos os seres vivos, passa a ser grato vivendo com todas essas manifestações corpóreas que evoluem dentro do plano de Deus para um dia chegar na forma humana, como você chegou, né? Espero que você seja um ser humano e não um ainda animal, e você possa realmente começar a questionar quem sou eu, quem é Deus. Ah, mas se Deus é revelado naquela forma lá do Bhagavad Gita, na forma de Krishna, então eu vou começar a praticar o serviço devocional de uma forma, né, incondicionada, para que o amor de Deus possa despertar no meu coração e através desse amor eu entendo, né, é revelado que é a única forma de você
encontrar com o divino. Então não tem esse problema todo que você tem que ter uma religião, tem que ter uma filosofia e tem que ficar debatendo, debates assim metafísicos, físicas quânticas, essa loucura toda. Você compreende que Deus, todo dia quando você acorda, você olha para o lado chamado de fora em relação a essa forma humana e você compreende que tudo é Deus manifestado, acontecendo de acordo com a sua vibração, para você chegar a um resultado último. Qual é o resultado último? É você conseguir amar a Deus sobre todas as coisas dentro dessa experiência humana, entendendo que você é um servo eterno amoroso de Deus e que você tem que se situar no espírito para atingir essa realidade última e assim, após o desencarne dessa forma humana, você ir para os mundos espirituais, certo? Como o mestre diz, há muitas moradas na casa do meu pai. E a casa do meu pai comporta, né, as dimensões materiais e a dimensão espiritual, cheio de planetas, vaikuntas e também a morada, né, direta da Suprema Personalidade de Deus. De modo que só você é responsável pela sua vida espiritual. Não me venha, por favor, lá fazer perguntas que não tem nada a ver, um pouquinho de bom senso. Tudo é Deus. Então, se tudo é Deus, essa existência material é Deus, certo? Se você tem uma inteligência, se você tem uma razão, uma consciência, né, de poder agora estar ouvindo sobre esse assunto que eu estou falando, eu mesmo de poder estar falando, tudo isso é o quê? É Deus presente no meu coração, que mantém essa forma, que mantém a inteligência, que mantém minha mente, meus sentidos. Então Deus no meu coração, ele é chamado, né, de Govinda, o Senhor dos sentidos. Por isso, né, Govinda de Purusham, Tamaham Bhajami. Eu adoro Govinda, o Senhor primordial, o Senhor dos sentidos, que me dá os sentidos como instrumentos nessa vida material, nessa vida terrena, para eu trabalhar a minha ascensão de consciência e compreendê-lo completamente. Essa é toda a questão. Agora, se você se rende a Deus com essa ideia de que eu vou me render a Deus porque aí eu vou obter vantagem, porque aí eu vou ter uma vida boa, vou ter dinheiro, vou ter mulheres, né, uma vida sentimental legal. Aí você começa a especular, eu vou ter uma casa boa, então eu vou me dedicar a Deus, né? Ou seja, você só vai acreditar em Deus se você estiver recebendo essas coisas. E aí se formam, né, igrejas, templos, mosteiros, tudo dedicado, né, pelos mais espertos, né, porque são lobos, né, vestidos de cordeiro, né? Lobos que sabem manipular a mente dos materialistas para usar o nome de Deus em vão e, lógico, né, conseguir o dinheiro dessas pessoas para se enriquecerem. Todo mundo sabe isso, mas todo mundo está sofrendo tanto que aceita as migalhas da oratória dessas pessoas que não tem nada a ver, certo? Mas um devoto de verdade, que está nessa energia crística, né, vamos dizer assim, o devoto ele não está barganhando com Deus, não. Ele não está questionando. Ah, mas se Deus não apareceu para mim, onde está Deus? Ah, mas se Deus não me trouxe coisas materiais, confortos, se minha vida está ruim, então esse Deus não existe. Olha lá, tantas pessoas passando necessidades, tantas pessoas, né, aleijadas, doentes, então esse Deus aí não existe, eu não aceito, eu quero uma vida maravilhosa, eu quero viver num paraíso. Então essa aí é a mentalidade da pessoa que é um jogador, é um ateu, ele só acredita em Deus se ele estiver vivendo no paraíso. Só que no momento, meu amigo, você está vivendo num mundo de terceira dimensão, porque você pisou na bola, porque você fez muito mal, porque você pecou, certo? Muito, e aí Deus está te dando mais uma oportunidade no mundo de terceira dimensão, assim como se você tivesse cometido muitas besteiras e fosse para uma prisão, e naquela prisão
tem o setor espiritual, onde você vai se regenerar naquela prisão, para depois sair daquela prisão, para você entender as besteiras que você não tem que repetir. É isso que você está fazendo aqui agora, nesse planeta Terra. Esse planeta Terra é uma prisão, é um mundo escola para regenerar os espíritos que estão aqui, que são o quê? Rebeldes a Deus. Eles não querem viver a vida deles rendidos a Deus. Eles querem viver rendidos ao quê? Ao falso ego dele, às interpretações dele. Isso aí não tem nada a ver. Então na verdade, você mesmo aí, você é um chorão. É um chorão, fica aí chorando, choramingando pelos cantos, e Deus aí com a mão aberta te oferecendo tudo para você cocriar com ele amorosamente. Mas antes de Deus te dar algo, te dar uma potência maravilhosa de você cocriar perfeitamente nesse mundo, para você ser perfeito como Pai, você tem que se render completamente a Deus e aceitar que tudo é a presença dele, certo? Deus não vai dar asas a cobras, porque as cobras são venenosas. Tá entendendo? Então você tem que tirar todo esse veneno, esses anartas, essas contaminações que você adquiriu ao longo de tantas vidas, e Deus no seu coração está te acompanhando misericordiosamente, com muita amizade, para estar te revelando o que você tem que fazer. Aí depois, quando o preso, né, realmente se regenerar, ou seja, quando ele tiver o coração dele completamente amoroso em relação a Deus, às outras pessoas, ao mundo, estiver contemplando a divindade, aí sim você vai ocupar outra forma, em alguma outra dimensão, com a natureza mais qualificada, com benefícios, né, créditos maiores, porque você fez por onde. Mas se você fica parado nesse ponto, onde você está duvidando de Deus, ainda vem fazer essa pergunta, me prova que Deus existe, que aí eu me rendo a Ele. E aí você não vê isso aqui? Você não vê toda essa natureza, toda essa beleza, né? Os planetas, as galáxias, os universos, os mundos espirituais, certo? Você entende que isso aí existe. Mas aí você fica limitado o quê? Na sua vidinha, onde você está refugiado, está com medo de um sistema trevoso, opressor, que quer matar a sua espiritualidade, que quer roubar o seu Deus, que quer deixar todo mundo materialista para ser escravo, né, de pessoas que realmente existem como seres demoníacos, que simplesmente querem explorar e escravizar todo mundo. Então isso aí não é que é ruim, não é que é bom, a prisão é boa, é ruim. Não, a prisão é boa, porque ela está regenerando as pessoas. E dentro da prisão, se você alcançar a vida espiritual, se você se regenerar nessa vida mesmo agora que você está, você vai começar a ver o lado negativo da força, vamos dizer assim. Ela faz parte, ela é importante. Para você ver a luz, tem que ter a escuridão, certo? Você só pode perceber o que é a luz depois que você entendeu o que é a escuridão. Então você não vai ficar contra a escuridão. Você vai ser um centro de luz para, né, permear essa escuridão, principalmente das pessoas, dos espíritos que estão em esquecimento completo. E para você ser essa luz, ser um beneficiado pela existência divina, você tem que se render a Deus, sem interesse, sem motivações. Você não tem que barganhar com Deus, não é um jogo espiritual, não existe jogo material, só na ilusão das dualidades que existe essa coisa de perder e ganhar. Vida espiritual significa que você já é um vitorioso sempre. Então logo você comece a ver, né? Quando você olhar essa árvore aqui, por exemplo, essa árvore é Deus, essa árvore é a presença de Deus, de um espírito e de uma forma que está evoluindo. Quando você vê esse lago, o céu, o sol, você fala, é a forma, né, que Deus está mantendo todo mundo. Todo mundo é mantido, né, e evidentemente através do quê? Da energia do sol. Se não tivesse o sol, nós não estaríamos aqui, né, trocando essa conversa. Então o sol, ele representa a vida, a energia vital de Deus, o prana que você está respirando,
né, que está mantendo sua forma física, e aí Deus no seu coração, que está em comunhão com o sol, e o seu coração se torna também um sol vital que bate, que faz você ser feliz, buscar a realidade da vida, celebrar, realmente celebrar, comemorar. A vida com Deus é uma festa, porque a gente pode fazer a pergunta, por que as pessoas estão sofrendo? Será que Deus tem alguma culpa nisso? Será que Deus quer que a gente sofra e fique ajoelhado perante Ele, fazendo orações assim de lamentações, né? O muro das lamentações? Será que Deus quer isso? Isso é um absurdo também, a pessoa considerar essas coisas. Ninguém tem que sofrer, certo? Ninguém tem que sofrer, que absurdo é isso? Não existe esse sofrimento, essa dor que você sente, essa angústia, né? Esse vazio existencial, significa que você não compreendeu essas coisas que eu estou falando aqui, que é muito simples. Renda-se a Deus, veja Ele em tudo, em todos, né? Veja Ele nos elementos, na terra, no fogo, no ar, na água, né? No éter, na mente, na inteligência, até mesmo no falso ego. Veja tudo como energia de Deus e cresça e vai viver feliz, certo? Emane amor, vá devotar a sua vida a algo superior. Pare de se degradar, de vibrar de tal maneira que sua vida fica uma porcaria. Essa é a verdade, sua vida é uma porcaria. Você só atrai coisa ruim, você só vê coisa ruim, você só se associa com informações, né? Seja da televisão, da internet, coisas muito assim más, coisas que machucam o nosso campo astral. Aí é lógico, você está se alimentando só de porcaria, sua vida se torna uma vida miserável. É isso que Deus está falando no Bhagavad Gita. Ele está falando, simplesmente, se renda a mim, seja feliz. Qual é o problema disso? Por que você está fazendo tanta pergunta? Certo? Não estou falando para ter fé cega aqui, não. Eu estou falando para você ter essa fé inicial de observar Deus em tudo, em todos, e ficar sempre nessa consciência de lembrança, tudo é Deus, tudo é Deus. Meu corpo é Deus, minha mente é Deus, meus sentimentos são Deus, minha razão é Deus, certo? E meu espírito é uma parte integrante de Deus. E tudo é Deus e você é um dentro do todo. E esse todo, ele se manifesta como essa energia, como as manifestações grosseiras e sutis. Ele se manifesta dentro do seu coração para te conduzir, senão você só ia fazer besteira, certo? E também ele se manifesta como uma pessoa suprema em Vrindavana, no mundo espiritual, onde ele está tendo relações maravilhosas com vários espíritos diretamente, e ele está te convidando para você ir para esse reino divino máximo, Vrindavana, certo? Onde acontece a relação de Deus com a sua energia, com a sua potência maior de amor, onde está todo mundo imerso nesse amor de Srimati Radharani. Estudem sobre isso, tentem compreender essa fala bem simples que eu estou falando aqui. E isso que significa autorrealização. Autorrealização, não é você ficar de perna cruzada aí, no lugar isolado, afastar de todo mundo, renunciar ao mundo. Você não tem que renunciar a nada. Você só tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E esse amor é tudo. Deus é amor, Deus é amor. O que é amor? Amor significa que você está integrado com a energia de bem-aventurança da existência e você está sentindo cada vez mais o néctar da vida. Então vamos viver, gente. Vamos deixar de ficar no muro. Vida morna. Vida morna. Ah, eu estou aqui, mas eu não sei. Ah, eu não sei se Deus existe. Oh, dúvida cruel. Ser ou não ser. Ai, ai, ai. Aí a gente vem aqui, a gente que já realizou essa presença divina, a gente que já está feliz, está em paz, que celebra a existência, tenta de alguma forma falar para algum coração nesse mundo que está tão ocupado, né, em coisas superficiais, temporárias. Aí o cara está lá, só pensa em política, só pensa em rock and roll, só pensa em criticar, em ver informação negativa. E aí essa é a vida que o pessoal fala, vida leva eu para o inferno, só se for. Temos que dar um basta imediatamente, antes que a morte venha e pegue esse corpo aqui, e você está dormindo,
Você está vivendo como um zumbi, como uma pessoa morta. Quem não se rende a Deus e não vive em Deus é uma pessoa morta, né? Por isso que o mestre Jesus falou, deixe que os mortos enterrem seus mortos, porque está todo mundo morto, sem a consciência espiritual. Está todo mundo vivendo nesse caixão de carne, né? Desse corpo físico problemático, que está adoecendo, que está envelhecendo, que está sempre, né, se degradando, buscando satisfação por meios degradados. E aí é assim que funciona esse mundo, e esse mundo é uma prisão, e está todo mundo cocriando com Maia um inferno nesse planeta Terra, e não sabe por quê, e está sempre reclamando, e não se rende a Deus, não se rende. Aí a gente tem que chegar aqui e falar de um modo mais enfático, né, mais incisivo, porque parece que as pessoas estão surdas, né? Você pode fazer 1 milhão de palestras, as pessoas ouvem, acham bonitinho, mas não se rende, Ah, eu vou fazer isso na segunda-feira, porque hoje é sexta-feira, então é dia de rock. Aí quando chegar no segunda, aí na segunda assim, talvez eu me renda a Deus, entende? Hipocrisia, se você entendeu, você entendeu. Você vai se render a Deus e vai viver sua vida normal, porém sem nenhum esquecimento de Deus, da existência divina, da sua existência espiritual. Então é assim, tem que bater forte, que é o jeito da pessoa dar pelo menos uma balançadinha nela, né? Porque se eu chego aqui, aí eu vou falar tipo esses caras que sabem de tudo, meus irmãos, vocês têm, né, que se render a Deus, porque Deus é o bonzinho, Deus é maravilhoso. Olha, se você não se render a Deus, aí você vai para o inferno, e no inferno você vai sofrer a vida toda. Você tem que se render, porque Deus, a ira dele se manifestará sobre você, seu fraco, você tem que se submeter à nossa religião, que é a única verdadeira, certo? E aí tem essa pregação, e vai tendo essa pregação, e querendo botar mais medo nas pessoas, e as pessoas passam a detestar a religião, passam a detestar Jesus, Krishna, Buda, passam a criticar quem são esses caras, e aí cria toda uma manipulação da mente, e vocês aí como cobaias bobas caem nessas armadilhas exatamente para se afastar da espiritualidade. As trevas querem que você abandone a sua relação com Deus, que você não entenda que você tem o poder de Deus nas suas mãos para cocriar uma vida maravilhosa. É isso que as trevas não querem. Para elas dominarem, a escuridão tem que prevalecer, a sua luz tem que ficar apagada. E aí você, com a luz apagada, numa ignorância completa, começa a questionar a realidade e a divindade que está agora mesmo no seu coração. E aí você está perdendo sua vida. E aí o devoto que já está realizado em Deus, que vive no divino, que está assim, vamos dizer, ansioso para que o outro irmão ali acorde, principalmente, né, os que estão na forma humana de vida, pelo menos, ele tenta falar para que essa pessoa saia dessa prisão mental, dessa matrix, dessa maia, desse medo acumulado. E essa é a programação da sua vida inteira. Desde criancinha você é programado para ter medo. Medo dos pais, medo dos professores, medo do sistema, medo do governo, medo dos padres, medo dos monges, medo de tudo. E aí, quando você vai se render a Deus, você está com medo. Você está se rendendo a Deus por causa do medo. Você compreende? É simples entender isso. Você não tem que se render a Deus com medinho. Você tem que realmente amar a Deus sobre todas as coisas, brincar com Ele, se divertir, celebrar. Amar, ame um amigo. Você não tem um amigo aí, um amigo que você ama, que você gosta de ficar com ele? Tem que gostar de ficar com Deus. Esse seu amigo aí é só uma expressão de Deus acontecendo na sua vida para ver se você aprende a se relacionar com Deus, como você se relaciona com esse amigo. Aí você começa a ver que tudo nesse mundo é um cenário, é uma montagem indireta para você aprender a amar diretamente a Deus. Onde está Deus? Ele está no seu coração. Então, por isso que é o seu coração? É o reino de Deus, em primeiro lugar, né? Busca o reino de Deus e depois
toda a miséria da sua vida, toda a tristeza, tudo que é ruim, negativo vai sair. E depois virão os acréscimos que você quiser e você não vai se perder. Por quê? Porque você está vivendo na consciência de Deus. Quando você está vivendo no amor de Deus, você não tem medo mais de nada. Imagina que absurdo ter medo de Deus. Isso não existe. Isso é uma bobeira. Você é um bobo que foi enganado, certo? Por pessoas que armaram algo, articularam algo que querem te afastar do divino. O divino é seu amor, Deus é neutro. Ele quer compartilhar com você a abundância, a prosperidade, tudo que é bom, tudo que é maravilhoso. Mas aí você fica parado no tempo, com medo, esqueceu de Deus, esqueceu que você é um espírito, esqueceu, não vive a vida, é um morto vivo, né, ambulante que fica caminhando nesse mundo, só reclamando, só pensando na morte, no dia de amanhã, como é que vai ser, como é que não vai ser, que teve um passado traumatizante, que nada vai melhorar. Ah, é meu karma, é assim mesmo, nada vai mudar. Certo? Então, essas coisas assim que às vezes revolta. Você é um servo eterno, amoroso de Deus, uma alma linda, incrível, Deus está no seu coração, Ele está te servindo amorosamente para tudo que você quiser, Ele vai cocriar com você uma vida perfeita, a partir do momento que você se rende a Ele e começa, dentro dessa integração amorosa, a participar dele, desse mundo. Assim como uma célula dentro do meu corpo, por exemplo, ela está integrada com as funções do meu corpo e ela exerce a função que ela tem. A célula não está brigando com o corpo. Se ela começar a brigar com o corpo, as células de defesa vão vir e vão eliminar essa célula, porque ela não aprendeu. Então, da mesma forma, você tem que ter essa visão mais ampla da existência, da presença de Deus. E aí você vai ser feliz, eu te garanto. Eu te garanto, você vai ter muita energia, muita vitalidade e vai viver em gratidão. Olha, cada momento, se você está com Deus, você é grato por todas as situações que acontecem na sua vida e você pede sempre a Deus para que você seja uma voz, né? Uma voz doce, carinhosa nesse mundo para falar sobre a divindade. Ok? Então eu deixo essas palavras aqui, espero que vocês reflitam seriamente sobre isso, rendam-se logo a Deus e saiam dessa paranoia, de todos esses meios artificiais, supérfluos, que fazem tanta confusão nessa visão abrangente de Deus. Se estabeleçam em serviço devocional e sem condições, só pelo amor mesmo, então vocês vão ver que em pouco tempo o Senhor Krishna, Vishnu e tudo mais vai se manifestar para você de um modo assim, bem assim, surpreso, né? Você vai ver o milagre acontecer do nada. E aí você vai entrar numa espécie de bem-aventurança, você vai se posicionar nesse reino dos céus dentro do seu coração, e aí só vai restar para você levar a mensagem divina para outros corações. Um beijo então no seu coração, muita luz, muita paz. Amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!